TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Inhamuns foi a terra das boiadas quando ainda não tinham caminhão. Seus vaqueiros faziam curraladas, que era a festa maior da região. Tangerinos andavam na estrada, empurrando as boiadas do patrão. Assobios, aboios e toadas torturavam do amo o coração. Hoje o gado viaja de jamanta, os peões já não cantam o que canta. São o chechel, a graúna, o sabiá. Quem quiser ser feliz, demore ali, pelas margens saudáveis do Trici, da cidade bonita de Tauá. Esse grande soneto do poeta Alberto Porfírio, Inhamuns, uma homenagem à minha cidade de Tauá. Olá, telespectadores da sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Iniciando nesse instante o programa cultural Cordel e Viola, hoje com dois grandes poetas aqui, Luiz Ademar Muniz e Moreira de Acopiara. Moreira de Acopiara e Luiz Ademar Muniz, são esses dois grandes amigos. Olá, Moreira. Olá, prazer imenso estar aqui com você, falando para o povo aqui do meu Ceará, né? Eu sempre assisto o seu programa e tinha vontade de estar aqui com você, viu, Paulo? Que bom. Olá, Luiz Ademar. Olá, Paulo. Um prazer enorme estar aqui na presença de dois grandes poetas, grandes amigos. Eu sempre também estou acompanhando o seu programa pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube. E para mim é um prazer muito grande estar aqui participando desse programa que tão valoriza a nossa cultura nordestina, a nossa cultura popular. Que maravilha. Moreira, por que esse nome Moreira de Acopiara? É porque eu sou de Acopiara e o meu nome é muito comprido. É Manuel Moreira de Oliveira Rufino Júnior, né? Como você pode ver, um grande nome da poesia nordestina, né? Mas também pelo mesmo motivo de que Jesus de Nazaré, Patativa do Assaré, Tales de Mileto, Paulo de Tarso, Rouxinol do Rinaré, essas pessoas que a gente admira. Que bom. E a sua terra, Acopiara, Moreira, quando deixou Acopiara, foi para São Paulo, já tinha essa tendência pela poesia popular, pelo cordel? Sim, eu nasci no interior, na zona rural, numa casa grande, uma casa de fazenda, uma casa tradicional, né? Meu pai era um dos coronéis do sertão ali, por assim dizer. E como lá não tinha energia elétrica e também não tinha televisão, não tinha escola por perto, nós nos divertíamos lendo, porque mamãe era professora. Quando mamãe se casou com meu pai, Paulo, ela parou de trabalhar e foi cuidar da família do meu pai, que era viúvo e tinha 9 filhos. E ela levou na bagagem muitos livros, porque lá na casa dos meus avós, a prática da leitura era muito comum. E ela levou principalmente cordéis. Por quê? Porque cordel, você sabe, tem vários atrativos. Primeiro, o tamanho, né? Isso aqui é um cordel meu. Enquanto que um livro desse custa hoje R$30, um cordel custa R$3, R$5. Então, o acesso por aí é muito mais fácil. Outra coisa, o livro, ela precisava ir até uma livraria, que não tinha em Acopiara. Tinha que ir para Juazeiro ou vinha aqui para Fortaleza. E o cordel era vendido na feira, lá de Acopiara. Então, quase toda semana, meu pai comprava um cordel lá na feira, né? E levava lá para a fazenda e aquilo era uma alegria, a leitura daquele folheto. As pessoas se reuniam assim, sentadas em bancos de paus, e quem sabia ler melhor, lia em voz alta, e era uma alegria. E então, desde cedo, desde que eu me entendi por gente, o ritmo do cordel já estava na minha cabeça. E eu achava que era comum as pessoas terem livros em casa, ter uma biblioteca, né, ainda que pequena, né? Então, com 13, 14 anos de idade, eu comecei a escrevinhar os primeiros versos, mas ainda, claro, uma coisa sem qualidade, e depois a coisa foi melhorando, foi ganhando corpo. Eu não tinha pretensão de viver de livros, de poesia, né? Publiquei um primeiro livro já com quase 30 anos de idade, depois, aliás, um cordel, né? Porque eu escrevi muitos e não publicava, só deixava lá na gaveta porque eu gostava, eu achava bonito. Depois, com 30 e poucos anos
publiquei um primeiro livro e hoje eu tenho mais de 250, talvez uns 300 cordéis publicados. E esse ano passado, final de 2017, saiu pode, inclusive, nos mostrar aí a capa desse livro. Saiu o meu 21º livro, Baixa um pouco. Atitudes que Constroem, que é uma coletânea de poemas, esses poemas que a gente faz para declamar, né, nas apresentações, nos recitais, nas palestras que a gente faz Brasil afora. Que bom. É interessante esse trabalho porque a poesia popular ela está sempre viva. Nós estamos aqui também com outro poeta, grande mestre, lá do Trapiá, né, e ele vai dizer onde é que fica esse Trapiá. Né, o Luiz Ademar adotou também o nome poeta do Trapiá. E Trapiá é um distrito de Santa Quitéria, no sertão central aqui do meu Ceará. E esse alcunho que eu coloquei, né, de poeta do Trapiá, lembro até que eu liguei para você, pedi a sua bênção para usar, assim como você é o poeta de Tauá, eu, pela admiração que eu lhe tenho, pelo prazer de compartilhar da sua amizade, eu acabei adotando também isso e está dando certo. O Trapiá é um lugarzinho muito aconchegante, muito interessante, e assim como o Moreira, eu comecei tardiamente a escrever os meus poemas de cordel, mas, como diz o ditado, antes tarde do que nunca, né? Eu sou um autodidata, eu comecei a ler e escrever sem frequentar a escola, mas o gosto pela poesia de cordel já me surgiu depois dos 30, mas graças a Deus que ele surgiu, e aí eu enveredei por esse mundo de poesia, de pessoas que são fantásticas da gente conhecer, da gente conversar, né? E por onde eu vou levando a minha poesia e a poesia dos meus amigos, dos poetas que eu conheço também. Moreira, você chegou em São Paulo e iniciou um trabalho normal em empresas, mas aí de repente começa a surgir a poesia na sua vida e você aos poucos vai deixando esse trabalho e hoje você vive exclusivamente da poesia, né? Nos fale um pouco aí desse trabalho, inclusive de um programa que você tem, que a Web Rádio Confiança transmite, chamado Cidadão Nordestino. Nos fale um pouco de tudo isso, desse seu trabalho com a poesia, que você hoje vive exclusivamente de poesia, e do seu programa Cidadão Nordestino. Pois é, quando eu cheguei em São Paulo em 1983, como a maioria dos nordestinos do interior, né, não tinha nenhum preparo, nenhuma qualificação profissional, né? Eu fui trabalhar em subemprego mesmo, né? Sofri muito no começo, mas sempre gastando boa parte do meu salário mínimo com livros, com pesquisa, estudando mesmo. Aí, somente depois que eu publiquei o meu 5º livro, já sempre por minha conta, é que uma editora se interessou e publicou um livro que deu muito certo, que é um livro que se chama Cordel em Arte e Versos, que está nas bibliotecas municipais do Brasil todo. Aí começaram a surgir os convites para ir nas escolas que adotavam, depois saíram outros livros. Aí não deu para conciliar o trabalho na empresa onde eu trabalhava com o que eu gostava realmente de fazer. Aí o que eu fiz? Eu me afastei do trabalho, daquele trabalho formal. E no começo, claro, foi muito difícil, mas aí com o passar do tempo a gente vai conhecendo as pessoas certas, vai estando nos locais certos, e como bem disse o poeta e jornalista José Neumann e Pinto, um paraibano que mora em São Paulo, ele disse, e fazendo os versos certos, né? Aí as portas foram se abrindo, de modo que já tem mais de 20 anos que eu vivo só de livros, só de literatura. Num país que dizem que, infelizmente, lê pouco. Mas não é verdade. Lê muito, sim. Eu até estava falando para o Lucarocas. Eu viajei à noite e, na metade da viagem, eu saí do meio do avião onde eu estava, fui lá até o toalete e várias pessoas ali lendo, né? Com a luzinha acesa lendo, e aquilo me alegrou muito. Recentemente também eu estive numa livraria grande lá em São Paulo, e tem um espaço assim para as pessoas olharem os livros, dezenas de crianças, jovens e adultos lendo, né? Isso só para ilustrar. Mas aí a coisa foi dando certo, publica um livro, mais um, aí a gente vai num lugar, abre a porta, volta no ano seguinte,
E hoje estou muito tranquilo em São Paulo, até porque São Paulo, Paulo de Tarso, é a maior cidade nordestina do Brasil, né? São por volta de 8 milhões de nordestinos ou descendentes que moram na Grande São Paulo. E essa gente, claro que quando emigra, leva consigo a sua cultura, a sua crença, os seus saberes. E aqueles que nascem lá e que têm uma família que tem uma certa ligação realmente forte com o Nordeste, nós podemos comprovar isso durante a Bienal. Vão lá para olhar, procurar cordel. Eu não conheço o Nordeste, mas meu pai, meu avô é do Nordeste. Perfeitamente. E aí eu Tá quero curioso. levar, né? Quer dizer, tá curioso para conhecer. Mas o programa Cidadão Nordestino, como é que nasceu a ideia desse programa? É um programa de rádio. Já tem mais de 20 anos que eu faço esse programa. Primeiro numa rádio lá de São Paulo, porque rádio é uma coisa muito boa, muito gostosa, pelo menos para mim é muito fascinante, né? E eu fiz esse programa durante alguns anos numa rádio lá em São Paulo, depois noutra, e depois surgiu o convite para fazer na rádio de Acopiara, primeiro na rádio Lages FM, e depois foi para Carinhosa AM, e é um trabalho de cultura popular. Eu não toco esse forró enlatado, não toco essa coisa de duplo sentido. Forró essa de coisa... plástico, como diz o Chico César, Não, né? não, eu estou fora disso aí. Acho uma perda de tempo, acho um desperdício. Eu só toco música regional de boa qualidade, um pouco de poesia, um pouco de cordel, um pouco de informação, um pouco de bom humor. Toco samba também, como você bem observou, né? Enfim, entrevisto pessoas. E já faz mais de 10 anos que esse programa está nessas duas rádios em Acopiara. E de uns 3 anos para cá, a rádio web Rádio Confiança começou a retransmitir também, para minha alegria e satisfação. Que bom, é interessante. Poeta Luiz Ademar, você tem um projeto lá em Santa Quitéria que trabalha a questão da leitura. Nos fale um pouco desse projeto. Como é que funciona esse projeto lá em Santa Quitéria, lá no distrito de Trapiá? Esse projeto surgiu diante a necessidade que eu vi de eu não ficar sozinho nesse mundo da poesia de cordel. Eu não queria só para mim ficar lendo e nem tão pouco escrevendo e declamando. Então, um dia eu chamei uma galerinha lá para a gente fazer uma roda de leitura e eles toparam de imediato. E a gente foi fazer, eu li algumas poesias minhas, algumas poesias de amigos meus, que são poetas também, e acabei convidando a turma de novo para ir num outro dia, e nessa segunda vez que a gente se encontrou, a gente foi buscar um nome para o projeto e surgiu Encantos do Cordel, onde a gente trabalha a literatura de cordel, exclusivamente a literatura de cordel, com crianças que vão de 4 anos até jovens que já têm mais de 20, né? E alguns já começaram a rabiscar as primeiras poesias, e esse projeto é extremamente interessante e gratificante para mim, quando a gente vê hoje nessa cultura, né, o nosso país, a geração, as crianças, os adolescentes, são ligados nos smartphones, né, nos notebooks, nas redes sociais, na internet, e você vê eles deixando de lado todo esse aparato tecnológico e pegando folheto de cordel e lendo, né, resgatando e dando mais vida ainda à nossa cultura e à nossa poesia. Isso é extremamente gratificante para mim. Pois é, e o programa Cordel e Viola fica imensamente feliz, porque semana passada nós entrevistamos aqui o professor João Teles, que tem no Maracanaú, aqui em Fortaleza, um projeto chamado Confraria da Leitura. Também um projeto que, além de outros livros, também tem um grande incentivo para a parte do cordel. Ô Moreira, São Paulo é uma cidade boa de se divulgar cordel, a cultura nordestina? Sim. Aliás, o cordel é muito fácil de ser divulgado, eu acho, porque é uma leitura fácil, né, um enredo curto e poucos personagens, é um facilitador na sala de aula, e quem conhece, Paulo, se apaixona. Se uma criança conhecer um bom cordel, ele gosta, ele se apaixona, como eu disse. E São Paulo a gente não tem tantos poetas. A gente tem um time ali de uns 15 ou 20 assim, bons. Então, é muita gente para
para esses poetas darem conta, né? Moreira, e inclusive esses poetas que estão lá em São Paulo, ou são nordestinos ou descendentes dele, né? Praticamente não tem nenhum paulista assim. Ou... Só tem um que é paulista, que se chama César Obeide. Por acaso é um árabe, mas desde pequeno que se envolveu com o cordel e faz cordel também, um cordel muito, muito bom. Mas com exceção dele, eu acho que todos são nordestinos. Marco Aurélio, Varnesi, aquela turma toda lá que a gente encontrou. Costa Sena, que é nosso cearense. Josué, Cleusa Santo, Benedita de Lazare, maravilhosa. Tem o pessoal lá de Sergipe, né? O João Gomes de Sá, Alagoas. Né? Quer dizer. Tem, enfim, um time muito bom, viu? Pois é. Nós estamos indo aí para o nosso primeiro intervalo. Esse é o programa Cordel e Viola. Daqui a pouquinho voltaremos. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. De volta com o programa Cordel e Viola, aqui pela sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Esse programa vai ao ar todos os domingos, 8 horas da manhã, reprise 22 horas, na segunda um novo reprise às 19 horas e 30 minutos e quinta-feira, 17 horas. Programa Cordel e Viola. Aproveitar aqui para abraçar os nossos telespectadores em Maracanaú, Pacatuba. Muito obrigado a todos vocês que estão na sintonia dessa programação. Moreira, você tem um poema bastante interessante, O Cego e o Médico. Nos conte um pouco desse poema e brinde aí os nossos telespectadores com esse belo poema. É o seguinte, esse poema eu fiz para um amigo que se chama Erivaldo da Silva. É um paraibano que mora em São Paulo desde os 18 anos, um empresário e repentista também, poeta bom. Ele começou, depois dos 30 anos, a perder a visão e começou a se tratar lá no Hospital das Clínicas, de modo que ele ficou 10 anos se tratando e a equipe médica sempre dando esperanças de que ele voltaria a enxergar, melhoraria. E nunca melhorou até que perdeu total a visão. E foi quando o médico disse, olha, seu caso é irreversível, pode se conformar. Aí ele ficou muito zangado. Ele disse, por que vocês não me disseram isso antes? Eu fiquei 10 anos vindo aqui e ele xingou lá a equipe e tal. Coitado, estava nervoso, né? Aí no mesmo dia nós nos encontramos num restaurante lá no centro de São Paulo, almoçamos e ele me contou essa história. E ele chorou, ele se emocionou, eu também, todo mundo na mesa. Aí terminou o almoço. Sim, aí ele disse, olha, tá bom, não quero mais enxergar mesmo, já vi tudo, para que enxergar, para ver a poluição, para ver essa gente de rua, os sem teto, sem terra, para ver tanta miséria. E aquilo me comoveu muito, né? Aí eu saí do restaurante, fui no estacionamento, peguei o carro, aí fiz uma estrofe. Pensei, vou fazer uma estrofe para mandar para ele. Fiz uma... Aí, enquanto dirigia, fiz mais uma e o certo é que já cheguei em casa com 4 estrofes prontas e trabalhei mais um pouco ali. 2, 3 dias depois o poema estava pronto. Aí liguei para ele, recitei no telefone, ele pediu para eu gravar, para ele decorar e ele recita hoje esse poema por aí. E quando ele recita, Paulo, é uma comoção total. Ele porque é cego, né? O poema foi feito para ele.
e conforme você pediu, eu vou ver se eu consigo recitar aqui. Caro doutor, não me opere, eu peço até por clemência. Seja bondoso, tolere a minha deficiência. Eu nada posso enxergar, mas não vou contrariar os feitos da natureza. Deixe-me viver assim e nunca espere de mim nenhum sinal de tristeza. Eu nada vejo, não nego. No meu mundo não tem luz, mas essa cruz que carrego eu não considero cruz. Vivo muito satisfeito, pois tenho dentro do peito a luz da fraternidade. É melhor não enxergar para não ter que vislumbrar no mundo tanta maldade. Com minhas pálpebras cerradas e com minhas córneas mortas, não vejo mãos espalmadas batendo em fechadas portas. Sem luz em minhas pupilas, minhas noites são tranquilas e o meu viver mais liberto, pois tenho os olhos da alma e nesse mundo de calma, feliz me deito e desperto. Por trás da minha penumbra, só consigo ver bondade, pois um cego não vislumbra o fogo da crueldade. Não vejo os filhos do mal matando a fome brutal de venenosas serpentes, nem miro algozes e rudes assassinando as virtudes dos homens inteligentes. Eu nada vejo, doutor, mas posso sentir até a sutileza da flor, inspirando amor e fé nos corações sofredores. Eu não posso ver as cores, mas esse meu mundo escuro eu acho bem mais sublime, pois não vejo a mão do crime matando a flor do futuro. Não quero rever as cenas de mães pedindo migalhas, com suas filhas pequenas humilhadas por canalhas. Nem quero ver os castigos de pobres velhos mendigos, sem esperanças na vida, a terra mal cultivada, muita gente alienada e a renda mal dividida. Doutor, eu não enxergando, não posso ver a injustiça, nem o vício alimentando a malfazeja preguiça. Nessa escuridão imensa, meu mundo não tem descrença, nem vejo o tédio profundo de seres ignorantes, iguais a vermes errantes, causando vergonha ao mundo. Doutor, eu não quero mais o fim da minha cegueira, porque nela encontro paz, mas uma paz verdadeira, cujos divinos reflexos me fazem ser sem complexos, um servo sem preconceito, que não conhece empecilho, que tem um olhar sem brilho, mas não tem manchas no peito. Doutor, prefiro viver sempre nesse breu profundo, porque não desejo ver os desmantelos do mundo. É melhor não avistar o trabalhador sem lar, sem saúde e educação. Satisfaça o meu desejo, porque muito melhor vejo com os olhos do coração. Que maravilha, né? Que poema bonito, né? Um poema que tem uma coisa social muito interessante, né? Do que nós devemos, de como nós devemos tratar os deficientes visuais, né? Os cegos, aqueles que realmente têm esse trabalho, né? Eu acho que tem avançado bastante, né? Aqui, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nós temos 2 deficientes visuais, 2 cegos, que fazem lá, inclusive, vários livros em braille, né? Então, esse trabalho, eu acredito que, assim, é uma maneira deles se sentirem socialmente ativos, né? Inclusive, os 2, o casal Aureni e Tiago, fizeram faculdades e tudo, quer dizer, então, muito interessante, né? Então, parabéns pelo poema, né? Acho que... Obrigado. Eu tenho uma professora chamada Terezinha Malta, lá em São Paulo, que também ficou cega aos 21 anos, e é uma das melhores cabeças que eu já conheci, maravilhosa. Luiz Ademar, nesse seu projeto de leitura, né? Assim, além dos seus cordéis, você já nos falou aí o que é que tem trabalhado com essas crianças. E como é que essas crianças recebem, assim, o nosso cordel, a nossa poesia popular? Bom, eles recebem muito além daquilo que eu esperava quando eu iniciei o projeto. Eu achei que dentro do projeto eu fosse ler ou declamar as poesias e eles ficassem meramente como ouvintes. Mas depois a coisa foi se tornando cada vez melhor e mais prazerosa. E eles hoje, no dia que não dá certo para a gente fazer a roda de leitura, tem cobrança.
Né? Ah, por que não teve ontem? Porque eu queria ler. Eles chegam lá, a disputa é quem vai ler primeiro. Né? Eu não preciso estar pedindo, dizendo você lê, quem quer ler. Não, eles já fazem ali, hoje eu quero ler esse, eu quero ler aquele, pega lá nos cordéis de vários autores que eu tenho, graças a Deus, eles vão pegando ali, pegam, folheiam, aí, eu quero ler esse aqui. Aí, só que não lê o folheto todo, lê ali 3, 4 estrofes, depois passa para outro, para cada um ter uma oportunidade. E a perpetuação da nossa poesia de cordel, né, ela vai se dar através do gosto que já nasce em cada um ou que vai sendo despertado, né, que já estava lá dormente e de repente despertou. Como, acredito, né, despertou em mim porque eu não tinha nenhuma ligação com o cordel. A minha avó era professora e gostava muito de leitura. Eu também sempre gostei muito de leitura, mas nunca enveredei para escrever, nem tampouco para ser poeta. E a coisa foi ganhando outras dimensões e as companhias, as pessoas que a gente vai conhecendo, né, vão influenciando. Vão demais. Ô Ademar, você está fazendo exatamente o que a minha mãe fazia quando eu era criança. Tá? Mamãe reunia as crianças, não só os filhos dela e os enteados, mas também as crianças da fazenda ali. Reunia todo mundo ali na calçada ou no alpendre, na sala, para a leitura de um cordel. Era exatamente isso. Inconscientemente ela estava fazendo esse trabalho de conscientização, né? Incutindo no coração dessas crianças, inclusive no meu, principalmente, o gosto pela leitura. E o trabalho que ela fez foi muito importante. E o que você está fazendo é muito importante também. Parabéns. Quando eu iniciei a escrever cordel, eu comecei com, por exemplo, alguns temas, uma história de um milagre lá do Piauí, a história de Santa Cruz, depois veio a história de um boi, aí comecei a escrever Luiz Gonzaga, surgiu uma história de um lobisomem, você vai surgindo um tema. E teve um período em que eu comecei a fazer cordéis de reportagem, né? Hoje eu acho assim já mais difícil de trabalhar isso aí, porque é um cordel muito de época, passou ali e acabou aquilo ali. Então, acho que hoje, obras literárias, e aí dei prosseguimento a alguns de Luiz Gonzaga, tanto que cheguei a 13 cordéis só sobre Luiz Gonzaga. Mas, Luiz Ademar, você, como é que foi, o que lhe trouxe de temas inicialmente para o cordel? O que você iniciou com? Bom, quando eu vim para uma Bienal aqui, em 2010, eu acabei subindo ao palco. O Nonato Araújo até fica muito contente por conta disso, quando eu digo a ele, que ele teve uma influência quando ele foi brindar lá alguém da plateia com uma camisa com a xilogravura dele, e eu acabei subindo no palco e declamando uma poesia do Gessia Quirino. E aí, dali começou, as pessoas começaram a me incentivar a escrever, porque eu só lia e declamava, né? Alguma coisa assim, bem esporadicamente. E depois disso, eu disse, mas eu vou começar a escrever. E aí, umas 2 semanas depois desse fato aqui na Bienal, eu li uma poesia da Joseni Lacerda, que é o Linguajar Cearense, que é fantástico, né? Toda poesia, todo poema da Joseni a gente só pode dar nota 10, mas ela merece nota 11, nota 12, qualquer nota acima de 10 está valendo para ela. E nesse Linguajar Cearense, lá no final, ele fala sobre o costume que nós cearenses temos de colocar apelido em todo mundo, em tudo enquanto. Então isso, né, deu a ideia para o meu primeiro folheto de cordel intitulado Apelidos que Viraram Nome no Trapiá, que tem um apelido. O trapiá eles chamam de pau verde, porque é uma árvore de folhagem perene, que não cai a folha durante o verão. E aí depois vieram outros temas, e um dos que eu gosto mais, e as pessoas sempre pedem para eu declamar, é o Matuto e a Máquina Digital, né? Que é uma história muito parecida. Fique à vontade, vamos lá. E eu escrevi assim: eu sempre morei no mato e lá feliz eu vivia, acostumado com os pássaros cantando com alegria. De noite eu espiava o céu, depois de enxada e chapéu, cultivava o chão de dia. E na minha meninice eu brincava sossegado, não tinha televisão, nem programa variado. Videogame eu nem sonhava. Sabe de que é que eu brincava? Era com chifre de gado. De vez em quando ocorria uma surpresa de fato que deixava nós tudinho como alguém de fino trato.
um retratista que um dia um lambe-lambe trazia para tirar nosso retrato. Como eu era inteligente nas coisas, sabia mexer, com aquele lambe-lambe eu passei a entender. E de um modo mais frequente, a foto de toda a gente me chamavam para fazer. Era a foto dos parentes, dos amigos, da família. Bastava o cabo chamar que eu ia lá e batia. Mas o meu grande desgosto era porque o meu rosto nas fotos não aparecia. O tempo foi se passando, ninguém pode ele parar. Crescido eu fui para a cidade, pois precisava estudar. Se passava noite e dia, mas eu nunca me esquecia, meu querido Trapiá. Terminei os meus estudos, virei sujeito formado, lá no mato conhecido como o caba mais letrado. Consegui juntar dinheiro e viajei para os estrangeiros, Juazeiro. Lugar bonito danado. Chegando lá, estribado, umas compras eu fui fazer, comprei tanta bugiganga que quase nem pude trazer. E a minha compra inicial foi uma máquina digital, modo de uns retratos eu fazer. Era cheia de recursos, biloto para todo lado. Tinha de cor prateada, preta, rosa e encarnado. E sabe o que mais, seu doutor? Tinha temporizador. Um negócio bem bolado. Um belo dia eu voltei para visitar meu sertão. Chegando lá, já fui logo vestindo o velho gibão, para lembrar com alegria quando a boiada eu tangia com tanta satisfação. Pedi então a papai que chamasse a vizinhança, matasse um garrote, um porco, para comer numa festança. E para registrar o fato, eu ia fazer um retrato com meus amigos de infância. Durante a festa eu ficava com os amigos a conversar, lembrando das brincadeiras, das traquinagens, o suar, e juntei toda a cambada e disse, bora negada, começa a se amontoar. A mundiça se ajuntou com um molde de bacurim, ficou todo mundo junto e fizeram a pose assim. E eu botei a digital bem em riba do giral e apertei o bilotinho. Apertei e saí correndo para onde estava negado. Quando viram o meu galope, saíram na disparada. Eu falei, que diabo é isso? Para que tanto ribuliço? Eita, gente alvoroçada. O povo tudo correndo e eu deles correndo atrás, dizendo, pode voltar, que medo é esse, rapaz? Disseram, volta é nada. Sei lá o que essa danada fazer com nós é capaz. Eu disse, que besteira é essa? Ela não é bicho feroz, não morde, não belisca, nem vai ser o seu algoz. Disseram, não é besteira. Se tu saiu na carreira, então se imagina nós. Muito Você bom. que é o dono do troço aí, Tá não está correndo? esperando, né? Pois é. Que bom. E aí outros cordéis vão surgindo, vamos apresentar um pouco aí. Esse livreto aqui chama-se Cordelizando a Vida, né? Quer dizer, é um dos trabalhos aí também do Luiz Ademar. São vários poemas aqui nesse Isso, livro. eu fiz uma coletânea de alguns que, inclusive, estão em alguns desses folhetos aqui. Mas eu gosto muito desses dois aqui, que é o volume 1 e 2, Música para Matuto Entender, né? Onde eu pego algumas músicas do nosso cancioneiro bom, Certo. popular, e transformo Seu Lunga pra não nossa podia linguagem faltar matuta. também, Seu Lunga né? não pode faltar, que é um personagem demais, e eu gosto muito de retratar a vida real, os personagens. Aqui teve um que eu fiz para minha avó, aqui eu relato a história do Trapiá, né? Tem o Casarão da Solidão, que trata da história de personagens reais lá da minha terrinha, né? E o mais recente é esse aqui, com um título muito interessante, né? Que eu peguei até que esse aqui é bastante conhecido lá em São Paulo, Gentileza Gera Gentileza. Eu peguei o Felicidade Gera Felicidade, onde eu tentei expressar em poesia de cordel momentos felizes, porque a felicidade constante ela não existe, mas os momentos felizes realmente se eternizam na nossa mente e no nosso peito. Então, a felicidade, por assim dizer, ela acaba existindo, sim, se perpetuando. E à medida que eu fui treinando e escrevendo mais, né, eu vejo hoje, né, lembrando uma história que o Moreira contou quando foi mostrar um poema dele lá para o Patativa, né, perguntando se estava bom, e ele acabou falando... Foi a melhor lição. Pois é. Porque, Paulo de Tarso, tinha um repentista chamado Zé Ferreira, muito conhecido. Ele era... Você vai voltar com essa história daqui a pouquinho. Nós vamos para o nosso segundo intervalo aqui, Uhum. e você já vai voltar com essa história e falando mais um pouco desse seu trabalho lá em São Paulo, inclusive sobre a questão da viola que você acompanha muito. Programa Cordel e Viola, aqui na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Voltaremos já já.
Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. De volta com o programa Cordel e Viola, aqui pela sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Aqui de volta com o Moreira, nos falando desse seu trabalho lá em São Paulo e principalmente da questão da cantoria. Moreira, você tem sido também um grande suporte para os repentistas em São Paulo. Como é esse trabalho de acompanhar, de marcar a cantoria, de apresentar cantorias, festivais? Como é que tem sido esse trabalho? Muito bem, em São Paulo, todo ano acontecem vários festivais de repentistas, vários encontros e muitas cantorias. Lá moram mais de 40 cantadores, né? E todo ano acontece um festival em Diadema que eu coordeno. Este ano já vai ser o 10º, né? Aí o Erivaldo da Silva, o cego do poema, faz lá na Zona Leste e outros fazem também. E o que é muito bom, porque a gente dá um certo apoio, um certo amparo a esses repentistas que lá chegam à procura de trabalho, né? Tem muita plateia, porque tem muito nordestino em São Paulo, e é um trabalho que eu gosto muito, porque os repentistas são uma referência para mim também, uma inspiração. Eu, quando era menino, ouvia muito o poeta Antônio Maracajá, que é lá de Acopiara. Inclusive, Geraldo Amâncio faz uma referência muito grande a esse poeta. Foi um dos professores de Geraldo. E ele era de Acopiara, né? E também o Zé Ferreira de Iguatu. Paulo, tem até uma história muito interessante envolvendo o Zé Ferreira, que ele, para me bajular e bajular meus pais, quando eu tinha 15 para 16 anos, ele dizia que eu já rabiscava algumas coisas, né? E ele dizia, você é um grande poeta, você está pronto. Besteira, porque com 16 anos ninguém é poeta de verdade, né? Tem o dom, tem a paixão, pode ter, mas não tem a técnica, né? Não conheceu ainda, não descobriu os macetes. Bom, e eu, iludido com aquilo, datilografei um poema e fui mostrar justamente para o Patativa do Assaré, que tinha uma comadre, uns compadres lá em Acopiara, mexe e vira, passava por lá. Ele leu, ele foi muito atencioso, leu aquele poema com atenção e depois, vendo a minha expectativa, disse, seu poema está muito ruim. E aquilo me deixou muito desapontado, né? E ele, vendo o meu desapontamento, prosseguiu, mas está acima da média para um poeta da sua idade. E concluiu, se você continuar lendo muito, se exercitando na escrita, com os olhos e com os ouvidos bem abertos para o que está acontecendo ao redor do mundo, pode ser que daqui uns 15 anos, 20 anos, você venha se tornar um grande poeta, né? Aí eu cheguei em casa e contei essa história para a mamãe, que era uma mulher muito inteligente, e ela disse, meu filho, o Patativa é um poeta consagrado, preste atenção no que ele disse. O Zé Ferreira está querendo lhe corromper, né? E é verdade, foi a melhor lição que eu recebi, né? Que bom. Então, esses festivais em São Paulo, eles acontecem, além dos festivais, nós temos também cantorias, né, normais. Nossa, todo final de semana, por exemplo, num sábado lá em São Paulo, você acha 30, 40 cantorias facilmente, né? Porque tem muitos repentistas que moram em São Paulo e muitos que vão daqui fazer excursão por lá com muita frequência. Inclusive o Geraldo Amâncio vai com muita frequência, o pessoal aqui de Fortaleza, do Ceará, do Pernambuco, da Paraíba, de todo canto.
Pois é. E nós estamos aí com dois poetas, né, inclusive doentes, né, Louro Branco e Fenelon Dantas, lá em São Paulo. Além né? do Sebastião da Silva, Além né? do Sebastião, né? Quer dizer, então essa geração anterior a essa geração jovem que aí está, não sei se você já teve conhecimento de um garoto aí que está surgindo aqui no Ceará, 16 anos, inclusive há 2 programas atrás, esteve conosco ao lado de Geraldo Amantes, Guilherme Nobre. Já ouvi falar muito. Pois é, muito bom, um garoto que está surgindo aí. E aí eu queria perguntar a vocês dois dentro disso. Você responde depois, o poeta do Trapiá, Ademar, responde também. Com o surgimento desses garotos, a nossa cantoria está garantindo espaço por mais tempo? Com certeza, e muitos lá em Acopiara tem um também, o Tiago. Ele tem agora acho uns 12 anos, 13 anos, e é repentista de verdade, porque eu fui visitá-lo ano passado e cheguei lá na casa dele, ele estava com a violinha treinando. Aí eu, para instigá-lo, perguntei: você faz repente mesmo? Faço. Você já canta até galope? Ele disse: canto, improvisa até em galope. Aí pegou do jeito que estava, fez 2 estrofes falando de mim em galope, o que muito me alegrou, né? Então é a certeza da continuidade. E você, poeta, também acredita nisso? Eu acredito, e eu tenho esperança de que outras pessoas enveredem por esse caminho, para que a nossa cultura, a nossa memória não seja apenas resgatada, mas que seja continuada, né? E só pegando aqui a passagem que o Moreira falou, do conselho que o Patativa disse a ele, assim como as lições ficam, essa lição que o Moreira aprendeu, eu também observo muito, que eu não me esqueço dessa lição que você teve, então eu tomo isso como exemplo também, certo? Sempre que eu vou escrever alguma coisa, eu fico olhando, eu fico pensando, reparando, tentando melhorar, porque eu ainda não sou um poeta preparado, porque eu sou novo dentro da arte. E no dia que você se julgar um perfeito, aí pode encerrar a carreira. E o pior que isso, eu não vou querer melhorar também. Enquanto você se julga que ainda está em fase de construção, você vai tentando melhorar. Eu queria, inclusive, agradecer aqui ao poeta Luiz Ademar. Nós recebemos aqui de presente aqui para o programa, olha aqui, o mascote do nosso chapeuzinho, né? Que beleza, né? Isso aqui veio lá de Nova Olinda, do Cariri, lá do mestre Expedito Celeiro, né? Inclusive, eu queria aproveitar aqui também para agradecer ao pessoal do Palates Beco, né? O meu amigo Flávio Beco, Dona Rosângela, também pelo um baú para a gente colocar cordel muito interessante aí, produzido lá pelo pessoal aí na Lineu Jucá 504 em Fortaleza. Muito obrigado a esse povo maravilhoso. Moreira, mais algum poema aí para brindar os nossos telespectadores? Vamos aí mais É o seguinte, dia desse eu estava fazendo um programa parecido com esses lá em São Paulo, e eu tinha me preparado para declamar ao final um poema chamado Linguagem das Mãos, que é um poema que eu gosto muito. E quando, de repente, o apresentador disse: Moreira, recite o seu melhor poema agora. Espetacular. Aí eu falei: rapaz, o meu melhor poema eu ainda não fiz. E tomara que um dia faça. E eu gosto muito dessa busca, né? É aquilo que eu acabei de lhe falar, né? Se você achar que já é bom, eu acho que você não vai mais progredir. Exatamente. E, mais uma vez, fiz um poema chamado O Meu Melhor Poema, que depois eu rebatizei de Poema da Ausência. Já pude fazer poema falando apenas das mãos. Depois busquei outro tema e cantei os anciãos. Falei de sonhos perdidos, caminhos desconhecidos e variados perfis de governantes medonhos, mas os versos dos meus sonhos acho que ainda não fiz. Já fiz poema de amor, de paz e de liberdade, de amigo, alegria, dor, tristeza, sonho e saudade. Já cantei versos jocosos, sérios, espalhafatosos, e já cantei Beatriz, do Paraíso de Dante, mas um poema marcante acho que ainda não fiz. Já fiz poema falando de pitomba e de juá, de jumento relinchando, de carreira de preá, de açude, de cacimbão, de matuto, do sertão, de lambu, de codorniz, de graúna e seriema, mas o meu melhor poema
acho que ainda não fiz. Já fiz poema falando do lugar onde nasci e do qual vivo lembrando desde o dia em que parti, atrás de dinheiro e fama. Já fiz versos para dama, velha, nova e meretriz, igrejas e cabarés, mas poema nota 10, acho que ainda não fiz. Já cantei a lua clara, já cantei o sol poente, já cantei a copiara, minha paixão, meu presente. Já cantei bases e cumes, as tradições e os costumes do povo do meu país, com o qual não sei se sou justo, mas um poema robusto, acho que ainda não fiz. Já fui discreto e exato cantando a Academia dos Cordelistas do Crato, que a gente muito aprecia. Para a ABLC, já fiz uns versos porque ela me deixa feliz, aplaude, orienta e cobra, mas a minha grande obra acho que ainda não fiz. Desejando evoluir, já fiz versos para Dalinha, para Rosário, Joseni, Nesítia, Nilda, Bastinha, de Deus, Luciano Carneiro, Gonçalo, Manuel Monteiro, Dedé, Donzílio Luiz, mas nessa minha investida, os versos da minha vida, acho que ainda não fiz. Já fiz poema falando que é triste viver sozinho, que é ruim viver sofrendo, que é bom alargar caminho, que é certo estar sempre alerta, que a gente erra e acerta, que o forte não se maldiz, não desce nem desanima, mas a minha obra-prima acho que ainda não fiz. Já fiz poema falando das pirâmides do Egito, das maravilhas de Orlando, das novidades de Quito, dos mistérios de Sodoma, dos monumentos de Roma, das belezas de Paris, daqui e de Portugal, mas meu poema ideal acho que ainda não fiz. Já cantei Santa Luzia, que é protetora da luz, fiz versos para Maria, bondosa mãe de Jesus, já cantei São Sebastião, São Cosme, São Damião, Clara e Francisco de Assis e São Tomás de Aquino, mas meu poema divino acho que ainda não fiz. Estudei e ainda estudo o bom Gustavo Barroso, Diegues e Câmara Cascudo, cada qual mais cuidadoso. Depois de iniciativas de quase 1000 tentativas, não acertei por um triz, mas não me acomodarei, pois os versos que sonhei, acho que ainda não fiz. Que maravilha, que bacana, né? Acho que assim, imagine quando ele encontrar. Quando ele encontrar, né, para fazer, né? né? Isso é muito bom, porque eu acho que a nossa poesia, ela precisa exatamente disso, né? Você está vindo aqui ao Ceará, vai a um encontro lá em Ipueiras, né? Lá no sítio da Dalinha Catunda, né? Exatamente. Ao lado de Lucarocas, que inclusive queremos agradecer aqui, está nos retratando e nos filmando. Então nós queremos agradecer a você, Moreira, a você, Luiz. Deixe aí os seus contatos nas redes sociais. Como é que se encontra Moreira de Acopiara nas redes sociais? Basta botar lá moreiradeacopiara.com.br ou então clica lá Moreira de Acopiara que vai aparecer blog, vai aparecer Facebook, tem o Facebook da UCRAN também. O CRAN é a União dos Cordelistas, Repentistas e Apologistas do Nordeste. É uma entidade fundada em 1988. Eu participei da primeira reunião e hoje sou presidente. Então tem lá o CRAN, deixa um recadinho lá que a gente responde com alegria. Aí tem o poetamoreiradeacopiara@gmail.com, poetamoreiradeacopiara@gmail.com. Enfim, me acha fácil. E tem um telefone também, né, que é o seu zap, né, o WhatsApp. O DDD é 11 96342 9069. 96342 9069. Que bom, muito obrigado. Poeta Luiz Ademar, deixa aí também os seus contatos, como é que nós encontramos Luiz Ademar nas redes sociais. Bom, é muito fácil. Vai no Facebook, é só colocar Luiz Ademar Muniz, e vai aparecer lá a carinha aqui do bichinho. Do poeta. Certo?
A gente lançou recentemente um canal no YouTube chamado Sabedoria Nordestina. A gente está fazendo também um site com o mesmo nome para colocar em breve na grande rede, certo? E o número do WhatsApp é DDD 88 999 648 741. 999 648 741. Qualquer coisa é só mandar que a gente tá lá. Inclusive teve uma repercussão muito grande aquela poesia que você fez respondendo a uma vereadora lá do Rio Grande do Sul que xingou os nordestinos, né? Ela fez por merecer, né? Não foi ainda o ideal, o que ela realmente merecia, mas eu fico muito feliz porque teve uma repercussão grande, porque ela mexeu com todo mundo, né? Exatamente. Então nós agradecemos a todos vocês telespectadores. Esse é o seu programa Cordel e Viola, aqui pela TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Domingo, 8 da manhã, reprise 22 horas no domingo, segunda-feira 19 horas e 30 minutos e na quinta-feira 17 horas. Tenham todos uma feliz semana, muita paz, muita alegria e até o próximo domingo, se Deus quiser. Grande abraço. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.